Diabético pode comer fruta? Esse é um questionamento que já apareceu em algumas lives que eu faço aqui toda segunda e quarta-feira às 8 horas da noite. E por coincidência, um paciente nessa semana também me perguntou esse mesmo questionamento. Para que a gente tenha essa resposta bem embasada, eu preciso que vocês aprendam o que é carga glicêmica, índice glicêmico e qual a relação que as proteínas e as fibras alimentares exercem no controle do seu açúcar. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30 da noite, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E como vocês puderam observar no início do vídeo, os temas são escolhidos, são sugeridos por vocês. Eu quero falar aquilo que vocês querem aprender. Então já deixa aqui a sua sugestão, sua dúvida. Se você buscou um tema e ainda não encontrou, joga aqui que em breve vai se tornar tema aqui do canal. Aí você aproveita, né? Já deixa o seu like. Não está inscrito? Clica no botão de se inscrever e ativa o sininho porque tem muito vídeo, tem muito conteúdo com boas práticas, baseado em evidência, baseado em ciência. Então vamos nessa. O que é que vocês precisam entender em todo esse contexto que envolve diabetes, controle glicêmico? Imagina que o nosso corpo é um estádio de futebol. Eu sempre gosto de fazer essas analogias com coisas do dia a dia que fica mais claro, mais palpável esse entendimento. E aí, toda comida que você oferece ao seu corpo vai se transformar inicialmente em açúcar. Depois ele vai ser depositado em gordura ou com forma de músculo, a depender se você tem o estímulo da prática de exercício e da qualidade desses carboidratos. É basicamente isso, tá certo? E aí, esse fluxo, você imagine assim, você come, cada molécula de glicose, cada molécula de açúcar vai representar uma pessoa. E essa pessoa, ela tem que entrar no estádio de futebol. Ela precisa entrar na sua célula, porque se muitas pessoas que querem entrar ficam acumuladas do lado de fora do estádio, começa a ter briga, confusão e aí as bagunças acontecem. É por isso que o excesso de glicose mantido, sustentado a longo prazo ali no seu sangue, começa a ter alterações tanto da parte vascular quanto da parte neurológica. E aí é por isso que o diabético, quando não tem um bom controle da glicemia, está mais suscetível a eventos coronarianos, como infarto, a parte de derrame, de AVC, você começa a ter dor crônica por lesão mesmo na parte neurológica, né? A parte estrutural do nosso corpo, e isso é basicamente por um mau controle da glicemia. E aí vamos entender como é que a gente começa a manejar, a colocar esse fluxo de uma maneira mais harmônica. É por isso que vocês precisam entender o que é carga e índice glicêmico. Vamos lá. O que é carga glicêmica? É a quantidade de glicose, quantidade de carboidrato que aquele alimento possui. Pegando a analogia do estádio, uma carga glicêmica de um carro seria de 5, porque um carro médio consegue carregar 5 pessoas, beleza? Se você pega e compara com um ônibus, vai ser uma carga glicêmica mais ou menos de 50. Então, existem alimentos que têm uma menor carga glicêmica e existem alimentos que possuem uma maior carga glicêmica. O segundo ponto é o índice glicêmico. Qual a velocidade que esses automóveis eles vão ter de deslocamento até a chegada ali no estádio. Por quê? Se você oferta muito ônibus e esses ônibus chegam muito rápido, vai acumular gente fora do estádio. E aí, novamente, é esse acúmulo que gera o problema. E aí, novamente, é esse acúmulo que gera E aí, novamente, é esse acúmulo que gera o problema, que gera a confusão. Além disso, a gente tem a ação das proteínas e das fibras alimentares. Pensa aqui que elas seriam como se fossem os semáforos e os agentes de trânsito, que vão controlando o fluxo da chegada desses automóveis. Então, as proteínas e fibras alimentares, elas reduzem o pico glicêmico que os alimentos produzem. Todo alimento vai elevar a sua glicemia. Alguns vão elevar mais, outros vão elevar menos. O seu estádio
precisa de portas. Essas portas a gente tem porteiros. O porteiro vai representar a insulina, que se você oferece muito açúcar, muito carboidrato, esse porteiro ele fica constantemente atento para não deixar as coisas passarem sem o olhar dele, que ele começa a ficar cansado. É esse o momento, esse é o processo que a gente chama de resistência insulínica. Você não está dando um ambiente de trabalho favorável para a sua insulina trabalhar. E aí ela fica o quê? Cansada, estressada, joga os pontos. Espera aí, pô, não estou aguentando mais não. Para com esse negócio, reduz essa sobrecarga. É mais ou menos esse processo. E aí, puxando o gancho para a prática do exercício. Por que é que o exercício ajuda a controlar esses picos da glicemia, esse excesso de pessoas fora do seu estádio? Principalmente a musculação, a construção de massa muscular é como se você estivesse abrindo mais portas. E essas portas, elas não necessariamente precisam da ação da insulina. Você tem um controle digital, você tem um reconhecimento facial. Então as pessoas elas conseguem entrar no estádio sem necessariamente passar sobre a ação dessa insulina. Então você está reduzindo a sobrecarga sobre o seu funcionário. Beleza? Então, o músculo, ele age como uma esponja de glicemia. Ele vai puxando esse excesso de pessoas que estão ali, né, querendo entrar e a sua insulina está sobrecarregada, não está dando conta de jogar tudo para dentro da sua célula. Valendo? A gente entendendo todo esse processo, toda essa historinha, vamos responder agora por quê. E aí a gente entendendo todo esse processo, toda essa historinha, vamos concluir aqui. Diabético pode comer fruta? A resposta é um grande sim, mas depende. Depende de uma quantidade e depende de quais alimentos associados você está ofertando ao seu corpo. Só para vocês terem uma ideia, peguei aqui, né, da internet algumas fontes que descrevem a quantidade de proteínas por cada 100 gramas de frutas. E aí vocês vão entender o motivo disso, porque fruta tem uma boa quantidade de carboidrato, mas vamos entender a quantidade de proteínas. Vocês lembram que a proteína vai reduzir esse pico da glicemia. Então vamos lá. Cada 100 gramas de cada um desses produtos, beleza? Goiaba, 2,6 gramas. Abacate, 2 gramas. Coco, 3,3 gramas. Amora, aproximadamente 2 gramas. Laranja, 0,9. Banana, 1,1. Damasco, 3,4. Uvas passas, 3. Tâmara, 1,8. Jabuticaba, 0,9. Danilo, isso é muito, isso é pouco? Se a gente pega e compara, por exemplo, com proteínas de origem animal, a cada 100 gramas a gente vai ter uma média ali de 30 a 35 gramas de proteína. Então veja que a gente está falando de menos de 10% da quantidade de proteínas de origem animal, quando a gente compara a mesma quantidade. Então, as frutas, elas são pobres, normalmente, em proteína. E aí, o diabético pode? Pode sim, desde que ele aprenda a contar calorias, contar carboidratos e colocar fontes de proteína e de fibras alimentares juntos com essa oferta daqui. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esses ou novos temas, joga aqui e vamos ter esse bate-papo. Não esquece, né? Faz a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.